Prezados senhores, essa é a revista Ciclosul, meu nome é Breno e eu estou aqui hoje com o deputado estadual Dorgal Andrada. É isso, tá certo, né? Isso aí, Breno, certinho. Muito obrigado pelo convite de participar desse momento, dessa conversa. O Dorgal, a gente está vivendo um período muito ruim na região metropolitana de Belo Horizonte. A gente teve, assim, só para a gente recapitular um pouco do que está acontecendo aqui, que a gente precisa imediatamente de uma solução, nós tivemos 3 casos diferentes entre si, porque nós tivemos um primeiro atropelamento de um ciclista que foi fatal, nós tivemos 2 outros que foram quase fatais, que deixaram esses outros 2 ciclistas em estado bem grave, gravíssimo, e eles se diferem pelo seguinte: o primeiro deles era um motorista totalmente embriagado. Não era o tipo de motorista que toma uma cervejinha e perde o reflexo. Não, era um motorista que ele não sabia nem o que ele tinha acabado de fazer naquele momento. O segundo era um motorista sem habilitação. E o terceiro era um motorista conduzindo um carro de luxo, fazendo racha no meio da pista. Então um dos locais que mais tem atletas em treinamento e ciclistas se deslocando de mobilidade urbana ou lazer, em Belo Horizonte, eu arrisco dizer que ali, naquele local, tem também motoristas embriagados, motoristas sem habilitação e praticando rachão, pega no meio da rodovia. E eu acredito que você concorde comigo quando eu digo que é questão de pouquíssimo tempo para que aconteça mais um caso desse, se as coisas não mudarem. Você concorda comigo? Com certeza. Primeira pergunta assim, que eu queria te fazer: o que existe de ferramenta, legalmente falando, você que é um deputado, o que a gente tem de ferramenta para trabalhar em cima de um problema desse tamanho? Então, Breno, é o seguinte: 3 irresponsabilidades, cada uma de uma forma, e deixando claro que nós vamos discutir aqui a segurança do ciclista que treina e não o ciclista que está utilizando a bicicleta para deslocamento, né, ou para uma atividade ali de lazer com a família e tal. O que nós estamos conversando hoje aqui é sobre o ciclista em treinamento, que é aquele que utiliza a rodovia, né, ou no caso da mountain bike, ele utiliza a rodovia para chegar numa trilha, né, mas não é aquele ciclismo de lazer ali como acontece, por exemplo, na Pampulha, em outros lugares, em cima da ciclovia. Eu digo isso porque muitas pessoas acreditam que a solução para isso seria fazer uma ciclovia. Para esse caso, é muito claro, né, você concorda comigo, você já disse isso, que não é a ciclovia que soluciona. Ou seja, nós temos que trabalhar em cima do que existe de estrutura hoje, melhorando a sinalização, melhorando o acostamento, seja limpando ele, né? Muitas vezes o ciclista fica espremido ali entre metade do acostamento e a pista porque está sujo de minério. Então é cobrar essa limpeza da 040 ou até mesmo das mineradoras, que talvez sejam as grandes mineradoras que sujam mais ali a via, enfim. Sim. Tudo isso nós estamos fazendo, cobrando. Em relação a 040, é muito complicado até agosto. Por quê? Quem acompanha sabe que a concessão para 040 está sendo devolvida. E no contrato, durante a devolução, que é o processo que está acontecendo agora, ela não tem obrigação de fazer melhorias, nem na sinalização, nem na estrutura da via. Então, eles têm até tido boa vontade, mas eles não estão assumindo compromissos porque eles estão devolvendo. Eles não vão fazer investimento. É um momento que eles têm obrigação de fazer essas melhorias ou não é possível? Moral. Técnica que está no papel, não? Obrigação moral não, porque existe esse dispositivo no contrato em que quando qualquer concessão está sendo devolvida, ele não precisa investir, né? Então, assim, cobrar deles, eles até disseram, se vocês conseguirem doar a tinta, conseguir a pessoa que faz o serviço, conseguir... Eles falaram isso. Aí eles falaram que conseguem. Aí eles conseguem resolver, mas assim, tem que entregar tudo. Então, assim, essa é uma possibilidade que nós estamos levantando. Esse é um ponto. Agora, olha só, e eu já postei aqui no canal o vídeo resumindo como que foi a nossa audiência pública depois do primeiro acidente, né? Ainda não tinham acontecido os outros 2 acidentes, que aconteceram numa velocidade absurda. E o Thiago, do segundo acidente, estava com
no dia do acidente do Eduardo. Ah, é? Pelo que me disseram, tava. Era um amigo. E olha só, então tem um resumo lá, a gente explica essa questão de por que a ciclovia não é um negócio viável ali para aquele local em específico. Sim. Quais são essas melhorias aí de manter a pista limpa, quais são as obrigações que a Via 040 tem. Mas na audiência pública eu saí com uma dúvida, ou melhor, eu fiquei surpreso com uma explicação que o presidente nos deu lá. Como é que ele chama? Ele tem um nome um pouco diferente. O presidente da audiência, é. O Sargento Rodrigues. Sargento Rodrigues. Ele explicou que é muito difícil esse tipo de solicitação, porque às vezes algumas das solicitações envolvem até mudanças na lei, né? Quando a gente fala que, por exemplo, chegou um ciclista lá que falou que, para dar o depoimento que alguns anos atrás ele tinha sido atropelado e perdeu a perna. Essa história acho que nem tem anos atrás, foi uma história... Não, foi agora. É bem recente. Foi agora, muito recente. Uhum. É muito recente, não tem um ano a história dele que ele perdeu recente. A perna. E aí o motorista estava alcoolizado, sim, mas por algum dispositivo da lei o cara não foi preso. Porque pela lei ele não seria preso. Então o presidente ali daquela audiência ele explicou pra gente que reclamações como essa, esse cara deveria ser preso, elas fogem ali daquele âmbito de fiscalização, e tem que, de fato, ser criada uma nova lei, né, para prender um motorista como aquele. Mais ou menos, né? A minha formação é em Direito, então assim, tenho um certo domínio do assunto. O problema não é só esse, o problema é que a lei existir é uma coisa, a aplicação da lei é outra. Então, por exemplo, o sujeito tem o direito de se defender. Então, o que acontece? O cara está ali, visivelmente embriagado, igual o caso do Eduardo. Atropelou o Eduardo no acostamento, tem vídeo dele embriagado e tal. Pode ser que esse vídeo não faça parte do processo e ele não pode servir como prova, por exemplo. Uhum. Então tem que ser feita uma perícia, tem que ser feito o bafômetro, às vezes na hora chegou lá uma ambulância primeiro, mas não fez o bafômetro, tem que ter testemunhas, e aí ele vai ter o direito de se defender, enfim. E pode ser que a pena dele seja convertida em ação social, pela quantidade de pena, porque existe culpa consciente e existe dolo eventual. Ali ele não tentou assassinar. Uhum. Ele assumiu o risco de estar embriagado numa rodovia e isso. Só que a linha é muito tênue entre culpa consciente e dolo eventual. Vai dar uma sentença pesada para ele, já o outro ele consegue fazer virar ação social, fazer a troca por penas mais brandas, né, de cumprimento de sentenças alternativas. Então, assim, as pessoas querem que o sujeito que cometeu aquele ato ilícito ali na hora, que ele se envolveu naquele acidente, que ele seja preso na hora e tal. Mas a legislação tem que garantir a defesa, porque isso é péssimo. Porque a sociedade fica indignada mesmo. Ela tá ali vendo, gravou o cara, o outro que estava no pega. Uhum. Gravaram um vídeo dele ultrapassando o carro pela direita, esquerda, acostamento, costurando. E outro vindo atrás, e os dois competindo e tal. Na hora que ele atropelou, ele falou, não, no momento em que eu atropelei, eu não estava batendo pega. Eu fui para o acostamento porque um caminhão me fechou. E aí? Como é que você prova que no momento que ele foi para o acostamento, não foi o caminhão que fechou e tal? E o acostamento, ele serve para que os carros consigam ter uma válvula de escape. Então, se um caminhão fechou ele de verdade ali, ele poderia realmente alegar. Então, assim, é muito complicado, entendeu? A gente quer que isso aconteça, mas as pessoas vão utilizar de cada detalhe. E a lei, ela não pode, infelizmente, não, para esses casos, infelizmente, a lei vai dar o direito do indivíduo de se defender e se tiver um bom advogado, pode chegar lá na frente e ele não ser preso. Esses exemplos, assim, eles servem para a gente entender que várias das frustrações que a gente está tendo nessa série de acidentes, não é a palavra, né? A gente nem pode usar essa palavra acidentes, de atropelamentos, as frustrações que a gente está tendo, várias delas, elas ainda vão demorar muito tempo para a gente conseguir reverter. Por exemplo, esses nós, essas arestas que existem na lei. O que eu vejo que é muito cultural. Às vezes, em outro país tem a mesma lei, mas a execução é diferente, né? Então é muito cultural também. Tá. Existe uma semelhança muito grande entre os 3 atropelamentos, que é
independente de ser motorista bêbado, desabilitado ou batendo pega, os 3 estão configurados por trafegar no acostamento. Então, apesar dos vários riscos, das várias infrações de trânsito, excesso de velocidade, dirigir embriagado, dirigir sem habilitação, apesar das infinitas causas que podem gerar um acidente, a maior, a número 1 de lá hoje, é tráfego pelo acostamento. Então, por isso que eu chamei a atenção ali naquela audiência pública de que o que a gente mais deveria focar para corrigir esse erro era sinalização. Fiscalizar o acostamento. E a polícia, de fato, criou fiscalizações ali, né? Está tendo blitz de bafômetro, está tendo blitz de evasão de acostamento. Você consegue me pontua assim, do que está sendo feito, que eu confesso que eu fiquei meio por fora. Logo depois da audiência pública, lá estavam presentes várias autoridades, né? O pessoal do DENIT, da BH Trans, da V040, do governo de Minas, da Polícia Militar e de mais alguns outros... Tinham vários, CONTRAN, tinha de Contagem, tinha de Betim. Exatamente. A gente só sentiu muita falta Prefeitura de Belo Horizonte. Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária não estava, muita falta. Acho que o único que faltou foi a Polícia Rodoviária Federal. E ali todo mundo se comprometeu a contribuir de alguma forma. E nós continuamos acompanhando. Quem efetivamente ali já tomou uma iniciativa, logo na próxima semana já, de contribuir, foi a Polícia Militar. Como? Nos perguntaram e ligaram para várias pessoas também, onde eram os principais pontos de risco. E eu consegui organizar, até agradeço muito, né, ao Juber e toda a equipe da polícia que a gente fez contato. Me perguntaram, Dorgal, qual que é o horário que o pessoal mais sobe ali no sábado e no domingo? Eu falei assim, seria muito interessante a partir de 6. Eles falaram, mas eles pegam serviço tal, 6 eu não consigo, 6h30 eu consigo. Eu falei, tá ótimo. Até que horas? Até 10, 10h30. Então eles fizeram a blitz ali mais ou menos entre 6h30 e 10h30, no sábado e no domingo. Eu subi de bike, parei de bike lá, acompanhei, fiquei lá 1 horinha mais ou menos. É muito carro que eles pararam. Muito carro que eles pararam. E aí eu perguntei, era até a soldada Coutinho, soldada Coutinho. Eu perguntei para ela, ali tinha várias pessoas que pararam trafegando no acostamento. Várias pessoas sem carteira. Gente para fazer o bafômetro lá, que não queria fazer o bafômetro, ou seja, grande chance de estar embriagado. 6 horas da manhã, né? 6h30 da manhã. 6h30 da manhã, entre 6h30 e 10 da manhã. Isso porque ela não viu uma coisa que eu fiz. Depois que eu parei ali, bem em frente à Copasa, ali mesmo onde o pelotão sai, eu desci ali pela Copasa, fui ali no Antigo Extra, onde é que tinha o Antigo Extra ali, e desci. A quantidade de moto que quando via a blitz, parava, voltava, puxando a moto de ré e entrava ali para subir, para não ter que passar pela blitz. Então, qual que é o benefício disso? Naquele dia, naqueles 2 dias não teve nenhum acidente. No final de semana seguinte eles estavam lá, não teve nenhum acidente. Se eu não me engano, eles foram o 3º final de semana também e não teve acidente com a presença deles. Ou seja, não quer dizer que foi isso, claro, mas as pessoas, eu até gosto de fazer essa analogia, uma criança, quando está fazendo coisa errada, e ela vê o pai ou a mãe de longe, ela já dá uma travada. Claro. As próximas meia hora ela vai segurar ali a zona que ela está fazendo. Quando alguém está apto, propício a fazer, a cometer algum, seja o pega, que seja dirigir embriagado, que seja passar pelo acostamento e tal, acelerar mais do que deveria, furar a rada, enfim. Ele vê a polícia, isso já inibe. Na minha opinião, inibe. Concordo. Então, durante o trecho ali, só da presença da polícia no início, o trecho já fica mais seguro. Mas esse é um dos fatores que a gente já conseguiu efetivar. E a Polícia Militar garantiu fazer frequentemente essas blitz nesse horário, no sábado e no domingo. Eles não conseguiram garantir que estarão lá todos os finais de semana. E aí, para deixar claro, as pessoas perguntam assim, Dorgal, mas por que eles... É uma viatura, 2 policiais, por que eles não conseguem ficar fixo ali? Porque eles não têm estrutura, nem de carro, nem de pessoal. Existe um déficit na Polícia Militar. O nosso país é um país. Pois é. Que passa mas isso é curioso, porque alguns anos atrás, ali mais ou menos a mesma região, teve um problema de carreta que chegava do anel rodoviário, chegava dessa mesma rodovia e entrava e a BH Trans colocou... dentro de Belo Horizonte. Isso tem 10 anos que tem um carro da BH Trans
parado ali no trevo da entrada da Nossa Senhora do Carmo para evitar Mas o que foi isso? A passe BH por Trans ali. faz parte da Prefeitura de Belo Horizonte. A Prefeitura de Belo Horizonte se organizou para isso e resolveu o problema. Assim, aí eu não sei como que eles fizeram. O que eu estou deixando claro assim, é que a Polícia Militar, eu cobrei isso dela. Eu falei, por favor, nós vamos tentar colocar um carro ali. Eu consigo o recurso para o carro. Então, mas se você resolver o carro, a gente não vai ter o pessoal. Eu falei, então eu vou conversar no governo para a gente conseguir uma pessoa, porque ali ali está sendo muito recorrente esses problemas. Então a gente tem que resolver isso e tal. Pronto, que é uma coisa que eu estou fazendo, conversando com o governo para tentar resolver essa situação. Mas por que hoje eles não conseguem? Porque são 3 viaturas para rodar aquele trecho e o anel inteiro. E o anel rodoviário, proporcionalmente, por quilômetro, por quantidade de quilômetro, é onde mais tem acidente no estado de Minas Gerais. Onde mais tem problemas que precisam da Polícia Militar por quilômetro, né, proporcional. Então essas 3 viaturas precisam estar circulando o tempo todo. Mas eles estão abrindo mão e estão conseguindo contribuir. Então assim, estão fazendo diferença. O Belo Horizontino ele é acostumado com a seguinte frase: acidente no anel rodoviário na altura do bairro Betânia. Sim. Todo mundo escutou isso no jornal MGTV a vida inteira. Até que fizeram agora uma área de escape ali, mas teve que morrer muita gente durante muitos anos para fazer a área de escape ali. A solução que precisa para bicicletas é bem mais simples que uma área de escape, né? Eu acredito que a solução das blitz, da fiscalização ali, já resolva 90% do que a gente precisa. Sinalização é importante. Sim, é importante. A rodovia, ele é uma rodovia que em você boas apresentou condições. lá, né? Aquele formato que você apresentou daquela faixa de transição, né? Sim. Aquilo é importante, melhorar a pintura dos acostamentos, porque às vezes já teve gente que passou ali e você viu uma senhora e tal, claro, distraída, mas foi nítido, estava lá na hora com a policial, ela achou que aquilo ali era uma 3ª faixa. Entendi. Entendeu? Claro, concordo. E então, placas sinalizando que os ciclistas podem pedalar aqui, não com essa frase, mas que sinalize isso. Tem gente que acha que o ciclista não deveria estar ali. Sim. Ele está errado de estar ali, mas ele não está errado de estar ali. Então, assim, essas sinalizações são importantes, a presença da Polícia Militar. A Polícia Rodoviária Federal, nós continuamos cobrando, exigindo que ela se manifeste, porque até agora ela não se manifestou e não... Agora, a minha dúvida é, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal não ter se posicionado não ter participado, foi bem chato, né? Isso foi muito ruim, e nós continuamos pressionando para que inclusive, foi até uma sugestão, né, conversando com o deputado Sargento Rodrigues, né, que estava presidindo a audiência, participando conosco, da gente convocar eles, se eles não manifestarem, convocar eles da Assembleia para eles darem explicações, porque aquele trecho... Mas eles foram convocados? Eles foram convidados, para a audiência pública convidados. É um convite. Um convite. Uma convocação é algo um pouco mais sério. Sim. Numa próxima audiência pública, sim, isso pode acontecer? Pode, com certeza. Ou não é audiência pública, é outra... Pode ser audiência pública, mas é mais comum, mais usual na comissão de segurança, convocar para prestar esclarecimentos e tal. É porque eu vejo, assim, eu fico curioso para entender, por exemplo, por que e como que até hoje aquele carro da BH Trans está instalado lá para evitar os acidentes das carretas. Não estou falando que é ruim eles estarem lá, não, mas eu estou querendo seguir o mesmo modelo que eles conseguiram aplicar. E é o nosso objetivo. Para ter aquilo sempre, todos os dias, com freio. Ou que seja 3 vezes por semana, é 3 vezes por semana, mas é para sempre. Eu quero chegar lá daqui 15 anos, Dorgal não vai ser mais deputado, vai ser deputado federal, vai ser presidente. Eu quero chegar lá daqui 15 anos e ter essas blitz 3 vezes por semana, igual a gente combinou lá atrás. Exatamente. Isso que você falou é muito ruim, mas é o que acontece. Mas eu acho que não está impossível da gente conseguir. Entendeu? Eles estão muito sensibilizados. Se a gente conseguir resolver, e eu estou esperançoso, essa questão da estrutura que é o carro, que é a viatura, e o pessoal, eles vão acatar aquilo ali. Eu tenho conversado isso com o governo e tem grande chance de dar certo. Que ferramenta que a gente tem hoje para cobrar? Porque, por exemplo, eu lembro uma vez, sabe, isso deve ter uns 10 anos, já existia esse pelotão. Só um parêntese, para te interromper. E é interessante dizer que essas ações, elas não são para proteger só o ciclista. Um carro de polícia ali fazendo uma blitz, ele protege todos que estão trafegando naquela rodovia. A integridade do trânsito. A integridade, como um todo, isso. Como um todo. Então, isso aí. E outra coisa interessante, por ali passa gente do Brasil inteiro.
Porque a 040 liga o Rio de Janeiro a Brasília. Uhum. Então, tem muita gente que passa ali que tá entrando naquela área, que é uma área da região metropolitana importante e às vezes não tem um policiamento ali. Então, ter esse policiamento não protege só o ciclista, protege o tráfego como um todo ali. Por exemplo, um tanto de motoqueiro desabilitado. Pega motoqueiro, aquela moto roubada, racha, tudo. Além daquele racha que teve o atropelamento da BMW, teve um outro de outros carros também, não sei se você chegou a ver. Não. Teve um outro racha de outros carros que não deu acidente, mas teve um que estava na mesma filmagem? Na mesma filmagem, claro. isso. A gente vê uma ausência de ferramenta para cobrar alguma coisa quando ela não acontece. Por exemplo, alguns anos atrás, a gente conseguiu um pacto bem legal com a polícia militar, de que teria uma moto da polícia acompanhando o pelotão, toda terça e quinta. Legal, todo mundo ficou muito satisfeito com aquilo, porque naquela época um problema muito grande que a gente tinha era de roubo, de assalto. Tinha uma onda de assalto à bicicleta. Mas no pelotão? No pelotão, não necessariamente, mas às vezes ali da parte de Pato Savassi, eu fui mas assaltado. Teve recente o pelotão agora, no pelotão. Teve um assalto? Você lembra? Teve. Tanto é que o cara desceu, logo depois do Mutuca, o cara desceu pro mato, o helicóptero da polícia que pegou o cara. Acho que eu ouvi falar desse caso. Eu fui assaltado naquele trecho, entre Pato Savassi e a Copasa. Ali perto do Verde Mar, eu tive uma bicicleta roubada em 2011. Então ali naquela época a gente conseguiu um combinado com a Polícia Militar que teria uma moto da polícia acompanhando todo o trajeto do pelotão. Durou 2 meses. Porque chegou uma terça-feira lá, um policial teve que fazer qualquer outra coisa, algum chamado, não apareceu num dia, no outro apareceu, quando passou 2 semanas, já não ia nunca mais, já não ia. E aí a gente precisa ter uma ferramenta que a gente consiga cobrar quando, num primeiro momento, não tiver aquela blitz que foi combinada. O que você enxerga de possibilidade? Olha, aí de artifício para isso? Acaba que nós temos uma facilidade de chegar até os poderes porque nós somos representantes legítimos. Eu estou cumprindo o meu papel. O que é meu papel? Eu tento participar do máximo de atividades da sociedade, abrir as portas para que as pessoas me procurem para facilitar que essas informações cheguem nas autoridades, nos poderes competentes, para que as coisas se efetivem. Que é um exemplo prático, é a Polícia Militar lá. Né? Então, assim, agora, realmente o que você disse é um fato. O que nós desejamos é que não precise que isso aconteça e seja algo automático e para sempre. Por quê? Você mesmo disse, às vezes daqui a pouco eu não estou lá e aí saiu quem que vai cobrar, será que vai ter outro deputado lá para cobrar isso e tudo mais? Então isso é realmente muito ruim. Mas existem algumas questões, algumas medidas que nós tomamos que vão ser para sempre. Vou dar um exemplo, sendo aprovadas. Né? Eu apresentei um projeto de lei que a partir de agora, qualquer rodovia que for construída, qualquer nova rodovia ou qualquer nova concessão deverá, nos moldes que nós vamos elaborar, ceder um espaço, construir um espaço de ciclofaixa com sinalização, que deverá ter aquela manutenção toda para a segurança do ciclista. Ciclofaixa, não é ciclovia. Não é ciclovia, ciclofaixa, é o acostamento com pintura, com espaço adequado, mais larga, com as faixas de transição, para na hora que for atravessar uma via que tem uma bifurcação, as pessoas enxergarem que ali tem uma pintura mostrando aqui, os ciclistas atravessam, enfim, nos moldes que nós vamos elaborar junto com o governo. Esse projeto de lei meu foi apresentado e eu tenho certeza que ele vai ser aprovado, esse projeto de lei. E aí, sendo aprovado, nós vamos, pelo menos para o futuro, garantir que as rodovias e as novas concessões vão ter que criar um espaço de segurança para os ciclistas. Esse é um exemplo. Outro exemplo que foi outra coisa que aconteceu interessante, muito positiva depois da nossa audiência pública. A Câmara Municipal promoveu também uma audiência pública. A Câmara Municipal de Belo Horizonte. Belo Horizonte, tá. E o presidente, lá tem o vereador Jorge Santos, que pedala também e está atuando na causa. E o presidente, que é um grande parceiro meu, fui vereador com ele, o Gabriel Azevedo, também é ciclista, utiliza a bicicleta até como meio de deslocamento na cidade. Ele fez até de forma muito incisiva um posicionamento cobrando, exigindo da Prefeitura de Belo Horizonte que nós conversamos sobre isso, ele até me perguntou qual seria a solução para Pampulha, eu expliquei a questão que a ciclovia resolve em parte mais para o público do lazer, o pai com a criança e tudo mais, mas que para treinamento é a pista de carros com uma ciclofaixa.
Isso resolve parcial. Mas ele perguntou assim, o que resolve? Eu falei, tem que fazer igual no Rio de Janeiro e outras cidades. Tem que fechar um horário para treinamento bem cedo da manhã e os ciclistas topam durante 2 horas, que seja de 5h30 a 7h30, de 5h30 a 7, fechado para ciclista. Tá. E o Jorge Santos também atua lá. Vai rolar isso? Vai e já a prefeitura já está apresentando os estudos da elaboração de como que será isso. Legal. Mas a ideia é fechar todos os dias da semana, em um determinado horário, na parte da manhã. Ah, mas como é que as pessoas vão se deslocar ali na Pampulha? Nas ruas adjacentes. Na rua para dentro. Não fecha quase todo domingo para corrida, prova de corrida da 21 km da Mizuno, maratona do zoológico, corrida da Adidas, das estações. Não tem? Não fecha a via toda? Ué, como é que as pessoas se deslocam? Uma rua para dentro. E tudo funciona, tudo se encaixa. Então a ideia é isso. E é um horário que é bem mais tranquilo. 5h30 da manhã está praticamente vazio. E 5h30 da manhã é que vazio no escuro tem um ciclista treinando, que chega um carro voltando de uma balada, o cara voltando de uma festa e as velocidades. Então, a partir daquela audiência pública que nós fizemos na Assembleia, a Câmara Municipal fez essa audiência, então também estamos com uma possível solução para a Pampulha. Estamos também pensando em um formato interessante para a cidade administrativa, que pelo menos dentro da cidade administrativa eu já consegui algumas melhorias para lá, nós conseguimos, e que agora a ideia é retomar e fazer a manutenção adaptar, que é banheiro químico lá dentro, porque as pessoas às vezes não iam treinar lá porque precisa de um banheiro, como é que faz? Um bebedouro, tá lá, sede, como é que bebe água? O estacionamento, que agora infelizmente fecharam, a gente quer brigar para retornar o estacionamento lá dentro, no final de semana para os ciclistas poderem parar o carro de forma mais segura, porque a rua ali não é tão segura. E hoje, inclusive, até passei o dia com o governador, comentei isso com ele, ele é uma pessoa adepta ao esporte, ele corre, ele treina, inclusive ele me perguntou quando é que vão voltar as provas de duatlon e de corrida, que ele quer participar da próxima, de corrida. Então, assim, nós estamos com pessoas liderando poderes com muito boa vontade para fazer as coisas acontecerem. Então, assim, eu acho que agora é o momento da gente realmente trazer, de fato, algumas soluções. Entendi. Ô, Breno, e outra coisa muito importante também é a união desse grupo de ciclistas, de todas as áreas, seja mountain bike, seja desse grupo de ciclistas, a união mas essas manifestações, essas publicações, esses movimentos que eles fazem, isso importa muito, porque existe a sinalização, existe a polícia ajudando com a blitz, existe as novas rodovias com ciclofaixa, existe fechar a Pampulha, tudo isso ajuda muito. Mas, pegando o histórico dos últimos acidentes, é a nossa cultura melhorando, é a mente do brasileiro, do mineiro, desenvolvendo respeito no trânsito, é que nós vamos chegar onde a gente realmente quer. E essas manifestações, essas campanhas esses movimentos contribuem para isso. Muita gente não está atenta e passa a entender. Muita gente, e eu me incluo nisso, eu tenho um pouco de vergonha de me incluir nisso, muita gente se cansou, né, de tanto luto, até a campanha que a gente está fazendo agora é essa, menos luto, mais luta. Por exemplo, eu publiquei, a revista Ciclosul é uma revista digital, eu publiquei sobre o primeiro atropelamento, mas quando veio o segundo, quando veio o terceiro, eu não publiquei nada. Eu não tive peito para gravar um vídeo, porque eu falei, é uma desmotivação, a gente se sente desmotivado de chegar lá, pegar a câmera, escrever um texto para falar que mais um ciclista foi atropelado por motorista embriagado, por motorista batendo racha, por evasão de acostamento. A gente está cansado dessa mesma coisa, mas eu concordo que faz uma diferença, né? Quando a gente publica, quando a gente faz barulho, a gente chega em pessoas que seria o próximo cara que cortaria pelo acostamento. Sim. E ele põe a mão na consciência e fala, não, isso aí é errado. Vou te dar um exemplo. Várias pessoas chegam para mim e falam assim, nossa, Dorgal, todo dia que tem um acidente no acostamento eu lembro de você. Deve acontecer isso com você também. Escuta a mesma coisa. Eu lembro de você, aí eu quero ver para não ter problema. E, Dorgal, você não acredita, agora, quando eu estou na estrada, eu vejo ciclistas, eu passo assim super, dá vontade até de proteger eles. Ou seja, só pela fala das pessoas,
Por que elas estão vendo esses acidentes? Muitas delas viram nas publicações que eu fiz, são pessoas que me acompanham, me mandaram essa mensagem: cuidado, hein, Dorgal, cuidado na rodovia e tal. Ou seja, tá rolando uma empatia dessas pessoas com quem está pedalando no acostamento. Então, assim, querendo ou não, isso muda a consciência das pessoas quando estão dirigindo. Muda sim. Ô Dorgal, vamos só recapitular então aqui. Você me falou que a polícia militar teve uma participação legal. Muito. A Prefeitura de Belo Horizonte também tá. Ela está ouvindo a Câmara Municipal, através do presidente dela, Gabriel Azevedo, para elaborar um horário na Pampulha para que todos os dias da semana ela seja fechada, assim como acontece no Aterro do Flamengo, lá no Rio de Janeiro, por exemplo. Só que lá eu acho que é 4 da manhã. Aqui não seria um horário, mas a ideia inicial seria de 5h30 a 7h30. Essa é a única pauta que tem lá, mas já dá para ver que os caras estão abertos a novas pautas, né? Isso vai acontecer. Essa questão da Pampulha vai acontecer. A gente vai fazer acontecer isso aí. Vamos órgão por órgão aqui. A Polícia Rodoviária Federal ainda não, pífio, ainda estamos, né? na busca participação pífia, mas a gente espera que eles se juntem aí. Serão cobrados. Vai vir uma pressão aí em cima. Eu acredito que a BH Porque já foram feitos requerimentos que nós estamos aguardando eles responderem. Se não responderem em breve, nós vamos. Isso. Bacana, sim. Bom, sim. Bom saber. A BH Trans, eu também acho que a participação deles lá naquelas foi pífia. Péssima participação do presidente do BH Trans. Quem tiver dúvida, assiste o meu vídeo que eu fiz o resumo sobre a audiência. BH Trans... Eu acho que assim... A BH Trans, a participação dela foi quase que, gente, ciclista... Se vira. Se vira. Não é lugar de vocês, não tem nada a ver com isso. E eu acho que a BH Trans ali vai ser... O prefeito vai falar, a BH Trans resolva a Pampulha, por exemplo. Mas eu não acho que a BH Trans vai conseguir, nós vamos conseguir da BH Trans melhorias na... Eu acho que a BH Trans, ela descobriu que quando ela faz uma ciclovia em tal e tal formato, ela consegue tirar os atletas dali, nem que sejam atropelados, né? Porque quando construíram aquela ciclovia, aumentou e muito o número de acidentes na ciclovia. E aqueles blocos também, né? Fizeram a ciclovia que não precisava, com blocos que arregaçaram um tanto de bicicleta e um tanto de carro. Então aumentou o número de acidentes com bicicleta individualmente e com carro individualmente também. Então assim, teve muito carro acidentando por causa daqueles blocos, foi péssimo. Já tiraram os blocos depois de 10 anos. Exatamente. Via 040, agora, eu não vou me lembrar agora, mas 2 pessoas falaram que conseguiriam doar tinta, fazer a doação da tinta, e aí a gente teria que fazer uma vaquinha para contratar essa pessoa e tal. Só que isso não é fácil. As pessoas, é fácil, é só juntar. Não é fácil. É uma vergonha ter que fazer uma vaquinha para uma pintura de pista, que quando a gente está falando de mineração, via 040, BH Trans, isso é um custo pífio. Mas aí, assim, até entrando nessa questão, né, que a gente está passando por todos os atores aí que estão envolvidos. Via 040, para agora, nós vamos tentar fazer isso, mas a partir de agosto entra uma nova concessão, entra uma nova concessionária. Assumindo essa... Já tem um nome que vai assumir? Ou aí que vai abrir para licitação? Aí licita, né? Tem um processo longo. Mas aí... mas já entra... volta para o DENIT. Agora, em agosto, volta para o DENIT. Tá. E aí o DENIT tem as obrigações. Tá. E nós já cobramos do DENIT, que inclusive tentou se esquivar na audiência pública. O DENIT também foi péssimo lá na audiência. Lembra que tentou se esquivar? Sim. Ele falou, gente, eu não estou entendendo, porque... Nada que é de minha competência, né? Ele tirou o dele. Só que aquele trecho de trás ali, da entrada ali, depois da Copasa ali, tem a ver com o DENIT. E agora, em agosto, a via 040 volta para o DENIT. Então, é do DENIT que nós vamos conseguir, de fato, uma cobrança com fundamentos, tendo em vista que a 040 consegue se esquivar por estar devolvendo a concessão. E a próxima concessão, se o meu projeto de lei na Assembleia já tiver aprovado, ela vai ser obrigada a fazer a ciclofaixa. Tá. Então tem esse... Ela quem? A próxima concessão. O DENIT não. Tá. A próxima concessão. O DENIT, ele se esquivou pra caramba daquilo ali. Foi bem feia a participação deles na audiência. E ele fala, não, nada aqui é de competência minha. Porque a verdade é que as rodovias do DENIT não tem a mínima condição de pedalar. Pelo menos essa aqui perto da gente. Claro, A 040 ali que vira caminho para o Rio de Janeiro é deles, né? Horrível. E foi interessante que ele falou, é só em agosto que volta pra gente. Então que bom que você tá ouvindo tudo aqui para em agosto você colocar em prática. E o cara da BH Trans parece que ele só se compromete com o que diz respeito à mobilidade urbana.
E se você está em cima da bicicleta, em treinamento... Mas mesmo assim não contribuiu muito quando eu era vereador e tinha né, a gente já conversou sobre isso, também não deu muito certo. Quais outros atores que você estava pontuando? Ministério Público, como que eles atuaram? O Ministério Público, eu acho que eles atuam mais no pós, né? Assim, eu não... Me explica o que o Ministério Público poderia fazer. Porque se a gente trocasse uma ideia com o Ministério Público e os caras falassem, pô, vocês têm razão, tão fácil fazer. Qual ferramenta que tem para garantir que vai ter a blitz lá toda terça e quinta e tal. O Ministério Público é um cara que pode chegar e falar assim, deixa comigo. Vou ser sincero que, de maneira efetiva, até você me deu essa ideia agora, interessante a gente marcar com eles e conversar. É interessante. Mas eu não sei, assim, de fato, o que eles poderiam... Não consegui pensar aqui agora assim, o que eles poderiam fazer. É porque mas é interessante. A ideia que eu dei lá na audiência era da gente fazer um negócio muito de peso e contrapeso. Por exemplo, tem algum problema numa faixa e tal, o cara da mineração pode chegar automaticamente para o DENIT. Aí, nesse aspecto, eu acho que pode fazer uma reclamação. Nesse aspecto, eu acredito que a gente consiga alguma coisa. Principalmente devido ao fato da poluição, da sujeira no acostamento, né? Assim, então, talvez consiga, sim. O ciclista é um cara que está ali vendo tudo que acontece. Então, sim. Ele consegue chegar e falar, olha, tem um buraco na via, tem sujeira, um caminhão tombou e derrubou uma carga de brita no acostamento. O ciclista poder chegar lá e cobrar de alguém que faz isso. E quando eu apresentei essa ideia, acho que foi o cara da BH Trans que falou, beleza, e quem que cobra alguma coisa do ciclista? O ciclista tem que fazer a parte dele também, como se parte dos acidentes que estivessem acontecendo fossem culpa do ciclista. Não, mas a audiência pública ali, ela tinha uma pauta. Que era, tinha um norte, fácil, né? Que era os mas eu dou razão para ele, o ciclista tem que cumprir o papel dele. E se você achar em algum momento que o ciclista não está cumprindo o papel dele, não está usando capacete, quer combinar? Vamos combinar então que é obrigatório usar capacete ali? Vamos combinar que é obrigatório usar farol traseiro? Mesmo durante o dia? Eu não uso, mas quer combinar que é obrigatório? Eu topo fazer a campanha aqui para a gente levantar esse seu pedido, como BH Trans, ou DENIT, ou concessionária, eu topo fazer isso aí, porque para não aparecer um próximo atropelamento e falar, não, eu fui desviado do caminhão e o ciclista estava invisível. Era meio-dia, né? Exatamente. Até agora essa desculpa não apareceu, não, mas caso tenha alguma... Eu quero criar essa ferramenta para qualquer pessoa que quiser fazer qualquer reclamação, consegue reclamar, mesmo que seja o cara reclamando da bicicleta, sim. E nós estamos a fim de ouvir também qualquer solicitação que foi que o cara fez lá. O ciclista tem que fazer a parte dele. Tem. Concordo que tem. Claro. Discordo que não está fazendo, porque os 3 atropelamentos eram ciclista no acostamento, de capacete, de farol, com roupa reflexiva, sim, com tudo. Tudo certo. É isso. Outros atores que também estão envolvidos, a própria Assembleia Legislativa, a Comissão de Segurança Pública está agindo, Comissão de Segurança Pública. Foi através dela que a gente fez a audiência pública, os requerimentos, através dela que possivelmente nós vamos convocar autoridades que não estejam participando, e o presidente da Assembleia Legislativa está com toda a boa vontade, está empenhado, já contribuiu, fez questão de participar da audiência pública, ele que conseguiu, né, juntamente comigo, me ajudou a conseguir a Polícia Militar, a presença dela nas blitz, então, mais um ator que está funcionando, a Assembleia Legislativa, né, está cumprindo o seu papel. Governo de Minas, o Diego, que estava presente lá representando o governo de Minas, é ciclista, é bacana, tem ótimas ideias. Tinha um representante do governo. Do governo Minas, também está empenhado em nos ajudar. O próprio governador, que eu tenho conversado com ele muito sobre isso, inclusive hoje, né, cheguei agora de viagem com ele e conversei sobre isso com ele. Então, através do governo, nós vamos desenvolver, eles vão tentar nos ajudar com a questão da Polícia Militar. Já pensei se seria possível a gente conseguir um caminhão vassoura, aquele caminhão que passa girando, isso limpando era a proposta ali. lá, né, na audiência. Um caminhão vassoura é muito caro. Então teria que ser, assim, um caminhão vassoura não só para aquilo, teria que ser um caminhão vassoura que faz aquilo, mas também que está fazendo, né, alguma outra questão. Eu pensei em tentar conseguir pedir para o governo, estamos ajudando no diálogo talvez com as mineradoras, para elas doarem um caminhão vassoura, que para elas é muito mais tranquilo do que levantar de outra forma. A gente não precisa dele mais do que um mês, né? Uma frequência de uma vez por mês está ótimo. Não, é mais, tem que ser mais. Tem que ser mais? Se chover, tem que ser mais. É. Se limpa hoje, chove 2 vezes, daqui 3, 4 dias já está complicado de novo.
Mas assim, vamos lá, vamos tentar. Uma vez por semana já seria É inviável de alugar, de trazer de outro Então, isso é lugar? uma coisa que eu estou tentando pensar junto com o governo, de que forma que a gente pode conseguir. As mineradoras não podem dar uma certa ajuda, né? É isso, a ideia é através das mineradoras. Seria muito legal eles fazerem essa ajuda. Próximos passos, assim, quem que a gente, sei lá, daqui a um mês, assim, quem que a gente tem que escutar, quem que a gente tem que apertar, o que você sugere? É continuar em contato com a Polícia Militar, para eles sempre lembrarem que quanto mais blitz eles fizerem ali, mais as pessoas vão se educar, vão entender quem dirige embriagado. Pô, ali eu não vou passar não, porque, quer dizer, ela tem que pensar, eu não vou me embriagar e dirigir, né? Porque existem blitz na rua. É aumentar essa questão da lei seca, né, das blitz da lei seca, mas essa mais estratégica ali para evitar, inclusive, os acostamentos. Mas não me refiro às estratégias, mas sim às cobranças. Porque a polícia meio que já sabe o que ela tem que fazer. Então pronto, Polícia Militar, entendi. Polícia Militar, PRF, PRF, falta entrar no assunto ainda, né? Assunto que né? Essa reunião com o representante das mineradoras, para ver se eles conseguem nos ajudar na limpeza da via, com a doação do caminhão vassoura. O governo de Minas, na estrutura de um carro que eu me comprometo a conseguir através do recurso que o deputado pode direcionar via governo, todo deputado tem um recurso, eu consigo doar essa viatura para a Polícia Militar, eu me comprometo, e aí eu teria que contar com o governo para me ajudar no pessoal, que é ceder 2 pessoas da Polícia Militar para estarem ali. A via 040 será cobrada do DENIT, agora nós vamos tentar entregar para eles essa tinta, né, esse material, essa mão de obra, para eles executarem, porque eles têm que executar sob comando deles, mas em agosto, que já vai voltar para o DENIT, cobrar do DENIT, que ele execute essa melhoria nas sinalizações, e a próxima concessionária cobrar deles também, e se tudo der certo, já com um projeto de lei que vai obrigar eles a fazerem isso, né, e descumprimento, sendo uma lei, eles não podem descumprir. Ministério Público, fazer uma reunião para discutir com eles de que forma que eles podem entrar nos ajudando. Talvez eles ajudem na questão das mineradoras também. Câmara Municipal, continuar acompanhando de perto o que o presidente está fazendo muito bem, que é o Gabriel Azevedo, cobrar da prefeitura para que a Pampulha tenha esse horário, né, destinado aos ciclistas na madrugada. Confins, melhorar também a questão de Confins, e aí tentar com a Polícia Militar o mesmo que ela fez aqui, fazer lá em algum trecho em Confins, para melhorar também, porque lá tem muito ciclista e lá precisa muito também dessa colaboração. Eu acho que, assim, nossos passos são esses. Pessoal, para quem não sabe, o Dorgal, ele é daqui de Belo Horizonte, está com os cotovelos todo ralado, porque fez um Ironman esse final de semana, fez em 10 horas, né? 10 horas e 12. Pô, tem passo, brilhou. Tá pregado aí ainda, falou que desde o Ironman tava pedalando bem, mas tive uma queda. Foi legal lá? Curtiu? Foi demais. Muita gente, muita chuva? A chuva atrapalhou um pouco a prova. Ano passado eu não participei, mas todo mundo falou, nossa, se for igual ano passado vai ser difícil, vai ser duro. E esse ano todo mundo falou que foi muito pior. A média de tempo piorou 15 minutos, mais ou menos, por atleta, devido a vento e chuva. Então foi... Mas o espírito é esse, né? Do Ironman tem que ser difícil para ser Ironman, então foi bom demais. Triatleta nessa cidade aqui sofre, né? Porque não tem a parte mais plana que a gente tem para treinar é essa aí que a gente está falando, né? Exatamente. E aproveitando, né? Assim, lá a gente aproveita esse momento para tentar trazer ideias para a nossa região. E o que eu mais vejo é o pessoal falar assim, nossa, que inveja de Goiânia, que lá tem aquele autódromo para treinar. Então, assim, um sonho de todo atleta de ciclismo, quem gosta de treinar e tal, que é um ambiente com segurança, é ter um autódromo parecido com o de Goiânia, né, que, se eu não me engano, são 6 ou 7 quilômetros, para treinar com segurança, sabendo que não vai ter um carro perto. Seria fantástico, mas nada disso, né, inviabiliza o fato da gente ter uma rodovia que as pessoas, no mínimo, sigam a lei, né? Com certeza. Então, mesmo que a gente tenha uma descida pedalar em outro lugar, os ciclistas encham o saco dali, continua a luta para que as pessoas parem de dirigir bêbada, parem de fazer racha. Esse é o nosso foco, até porque um autódromo para isso é muito difícil, né? É quase uma utopia. A não ser um autódromo funcionando como autódromo, tendo outras atividades, eu falo pelo custo, né? Que é muito alto.
e também encaixar o ciclismo, que é o caso lá de Goiânia. Dá para encaixar muita coisa num projeto exatamente, desse, demais. tonicamente falando. Né? E nós vamos continuar não só sonhando, mas tentando efetivar, né, projetos grandes como esse. Ô Dorgal, obrigadão pela conversa. Espero que a gente agradeço. Que a gente pode me chamar para essas reuniões, Sim, me dá notícia, né? Sempre que tiver alguma evolução, tal, me manda. O canal da revista Ciclosul está aberta lá para esse tipo de notícias, sejam boas ou sejam ruins, né? E espero que a gente possa falar para juntar de novo aqui, não para dar notícia ruim, mas para falar sobre a evolução da notícia boa. Igual algumas hoje foram boas, né? O caso da Polícia Militar, né? Algumas coisas estão andando. Tá no já valeu, ainda. Se for pensar assim, já valeu muito pouco, mas já valeu alguma coisa, né? A nossa audiência pública, e inclusive parabenizar. Foi muito, muito boa a sua apresentação, né? As suas ideias lá na Assembleia foram muito boas, e quanto à sinalização, assim que tiver na mão do DENIT da próxima concessão, a gente tem que colocar em prática aquele PowerPoint que você apresentou lá. Fechado. Obrigadão, meu velho. Isso, valeu. Valeu. Obrigadão, pessoal. Até mais.